Ser ou Não Ser podcast. Ora, bem-vindos ao podcast Ser ou Não Ser. Verdadeiramente estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre participação política e desta vez participação política não convencional. Entenderemos aquilo que não se demonstra institucionalizado, portanto, outras formas de alcançar um público democrático ou não. E desta forma, para entendermos esse tipo de concepções, portanto, procuramos convidar indivíduos que, evidentemente, apoiam esse tipo de participação política. Portanto, seria a UPB, União Popular da Beira, e gostaria, portanto, de dar a palavra aos tais. Por favor, bem-vindos. Olá, muito obrigado. Muito obrigado, É um prazer estar aqui. igualmente. E falem um pouco mais sobre o vosso projeto. Portanto, então, a União Popular da Beira é uma organização comunista que foi criada aqui no verão passado, no início do verão passado, há alguns meses atrás, devido ao facto de, neste momento em Portugal, nós estarmos a ver uma certa crise nos ditos partidos de esquerda parlamentar. Partidos que, alguns deles, desde o 25 de Abril, como o caso do PCP e, em casos mais recentes, o do Bloco de Esquerda, que têm uma participação que é contra os ideais socialistas. Eles não mais nada que têm que uma visão de proteger a existência de um Estado social em vez de tentar criar um Estado novo, um Estado socialista, acabar com o capitalismo e estabelecer uma nova sociedade. Eles completamente veem sua participação como uma participação parlamentar. Então, devido a isso, o BB nasceu cá na Beira Interior como essa necessidade de uma via mais revolucionária. Nós não somos a única organização pelo país que tem esse ponto de vista mais revolucionário e anti-parlamentarista. Há por todo o país fora e a UPB deve ser criada aqui na Beira Interior para servir a função que os outros coletivos já estavam a servir no litoral do país. E do outro lado, o que é que achas? Eu faço das minhas palavras as mesmas que as do camarada. Eu acho que surgiu com esta necessidade porque a esquerda em Portugal é frouxa e tenta alcançar os seus objetivos com eleitoralismo barato. Isso não leva a rigorosamente lado nenhum. E como o meu camarada disse, há vários coletivos com o mesmo objetivo que nós, mas eu considero que nós, por sermos do interior, e o interior é esquecido tanto pela esquerda como pela direita, acho que nós demos um passo bastante importante e temos muito, muito trabalho para fazer aí. Sim, é algo curioso. Ainda mais agora com estas últimas eleições, evidenciou-se, não sei se concordam com isso, uma queda, portanto, progressiva da esquerda, se não até mesmo acentuada. Será que esse enfoque da atual esquerda, do PCP para baixo, portanto, Bloco de Esquerda, PS, se assim considerarem, essa percepção política convencionalizada tem vindo a levar, portanto, a uma queda, digo, a mesmo acentuada da esquerda? E, portanto, aí sim seria necessário atuar de forma não convencional e legal, não é? Para reverter, portanto, as instituições e todo o mecanismo político. Seria isso mesmo? Então, a nosso ver, foi que estes partidos já começaram numa pequena queda após a sua colaboração, por assim dizer, com o PS durante a geringonça. Durante a altura da Troika, durante a altura que houve aquelas manifestações e greves massivas em Portugal em 2012, 2013, ao ponto que alguns comunistas até chamam aquilo como os Portugal estando-se aproximando de uma crise revolucionária, ou seja, estando-se aproximado das condições de uma revolução. O Bloco de Esquerda e o PCP, estes partidos da esquerda parlamentar, em vez de servirem as suas funções de partidos da classe operária e pegar nesse sentimento da população, esse sentimento de revolta para empurrar para uma revolução socialista, eles pegaram nesse movimento que também já estava descentralizado. Também temos de ter noção disso, que era um movimento centralizado, não estava completamente nas mãos deles. Mas eles pegaram nesse sentimento de revolta e viraram para o Parlamento, para concessões para a classe operária. E no início eles tinham um bom suporte da população, ao ponto que foi, na altura, os melhores resultados que o Bloco de Esquerda teve foi nas eleições de 2015. E o PCP também teve uma recuperação das eleições. Mas então, eles, ao serem vistos
por uma boa parte da população como uma muleta a um governo de PS, eles perderam aquele certo ponto de vista da população que era um partido antissistémico, um partido que procurava mudança, partidos que procuravam mudança. E pronto, e nós vimos com isso que eles pouco a pouco vieram a perder o apoio eleitoral da população e que até se pode dizer que algum desse apoio eleitoral da população do PCP começou a direcionar-se e a divergir-se para partidos que também tentavam utilizar uma linguagem anti-institucional, apesar de nós não o vermos como tal. O Chega, como por exemplo, tentam pegar numa linguagem mais populista, anti-institucional e que vão arrebentar com o sistema, mas nós sabemos muito bem que eles só servem os interesses da burguesia e só vai ser mais do mesmo. Em questão da nossa participação, eu não diria que toda a nossa participação, como nós vemos, é uma participação ilegal, fora do Parlamento. Há certos atos de participação que podem ser considerados ilegais, sim, mas nem todos. Estarmos a mobilizar a população, estarmos a criar clubes de leitura, estudo e debate de teoria marxista, assembleias populares, conselhos de trabalhadores e camponeses na cidade e no campo, não são exatamente ações ilegais, são ações dentro da legalidade do país. Nós não tomamos nenhuma ação ilegal ainda, nem estamos a prevê-lo fazer, porque também não há exatamente condições que se apresentam para, neste momento, nenhum grupo em Portugal comunista estar a fazer guerrilha, estar a começar a fazer ataques contra o Estado. Não se apresentam necessidades disso, não se apresentam condições para tais e qualquer acto. Sinceramente, vemos como sendo um ato aventurista, imaturo e infantil, a ser do nada, ser basicamente sem qualquer nexo. Gostamos de ver isto como nós fazemos o trabalho que os nossos ditos políticos insiders deviam fazer e não fazem. Promover a vida ativa da população no país, nas decisões que nos afetam diretamente a nós. Não afetam quem enche os bolsos todos os dias. E aí está, agora é que aqui vemos. Não surgiu ao acaso nesta zona. Esta zona, maioritariamente camponesa e operária, devido à sua história, nós conjugamos as características ideais para se formar um coletivo destes. Certíssimo, curioso. Uma rápida dúvida aqui, se possível. A participação violenta para vocês é algo permissível, no entanto, num determinado contexto? Determinado contexto, sim. Veríamos necessário, num caso de ameaça de ditadura, tipo, se voltássemos a apresentar condições como as do Estado Novo, em que vivêssemos sobre uma ditadura que impedisse a participação dos sindicatos, se impedisse fazerem greves, se impedissem a organização da classe trabalhadora de manifestações de livre expressão, aí sim nós víamos que as condições se apresentavam para conflito armado, para uma guerra de guerrilha, mas essas condições não se apresentam agora. Neste momento, o que os coletivos comunistas em Portugal têm de fazer é, primeiro, reeducar os seus próprios quadros de militantes, essa é a primária. Segundo, começar a organizar a classe trabalhadora, com assembleias e comitês e conselhos entre os trabalhadores, os camponeses, os estudantes, e além, e depois avançar com isso para a construção de um novo Partido Comunista, a reconstrução do Partido Comunista. Que isso ainda é uma coisa que está longe do ponto de vista e é uma coisa que eventualmente esses todos os novos coletivos que estão a aparecer, coletivos comunistas estão a aparecer por Portugal, e alguns já expressaram a sua vontade de fazer tal, o nosso inclusive. Esse será o objetivo e, voltando ao início da pergunta, luta armada não está no horizonte, ou pelo menos não num horizonte bem breve, mas isso resta para ver o que é que virá do país no futuro. Perfeito. E do outro lado, o que é que achas? Tal e qual o meu camarada disse, e nós, como é óbvio, se optássemos por uma via mais violenta, seria um passo para a frente e 7 para trás. Porque nós temos de ter em conta certas variáveis que não existiam há 20, 30, 40 anos atrás. Também a conjuntura internacional que temos atualmente ia-nos logo cair de cima se fizéssemos uma coisa dessas. O passo principal é educar a população e nós não só educá-la, mas também aprender junto dela. É bastante importante mobilizá-la, promover a participação da população na vida política e sermos o género de porto seguro para eles perceberem que não estão sozinhos, ainda há porque luto pelos vossos direitos.
Ok, curioso. Aqui observa-se, portanto, uma defesa da participação política não convencional, no entanto, somente dentro de um contexto específico. No entanto, atualmente, o que vocês estão a defender verdadeiramente é uma participação política convencional, no entanto, por exemplo, uma educação com base em células, a título de exemplo, uma consideração de um movimento que lute pelos trabalhadores, interpretam de facto. No entanto, eu gostaria que desenvolvessem esta parte da participação política convencional utilizada por parte ou pelos movimentos de esquerda. Quer dizer, não seria um bocado contraproducente? Quer dizer, a realidade está tão má, no entanto, os movimentos de esquerda utilizam dos mecanismos da realidade, desta mesma realidade, para tentar mudar a realidade. Compreendem o que eu estou a dizer? Mas Sim. É assim. eh, A realidade da esquerda, creio que pode-se aplicar a nós, mas como nós falámos no início, e tu até pegaste nesse exemplo das eleições que aconteceram há uns dias atrás, a esquerda teve uma derrota pesadíssima. Mas porque adotou a via que não devia adotar. É a via eleitoralista. Espera que algo caia do céu, os votos, à espera dos votos. Nós vamos lá chegar através dos votos. Sendo que nós estamos no sistema burguês, que apoia a burguesia. É impossível para uma esquerda ser eleitoralista neste momento. Portanto, nós defendemos essa participação através de que métodos? Vamos ser mais concretos. De leitura, manifestações, blocos do nosso coletivo em manifestações e o ponto principal é mesmo os clubes de leitura. E nós formamos mais a população a nível teórico. Sim, basicamente, para elaborar um bocadinho mais na questão dos clubes de leitura, nós não esperamos trazer um bairro inteiro da cidade para um clube de leitura. Meu Deus, isso seria um feito monumental. O nosso objetivo na questão do clube de leitura é principalmente a formação dos nossos quadros ideológicos, ou seja, dos nossos militantes, dos nossos simpatizantes e mesmo pessoas da população local que estejam interessados em aprender mais sobre o marxismo. O objetivo é, depois de aprendermos com esses clubes de leitura, que são espaços de aprendizagem e debate ideológico, levarmos o nosso conhecimento para o campo, aos bairros, as fábricas, as quintas, as universidades, etc. E nesse meio, em prática, aquilo que nós aprendermos e espalhar esse conhecimento, a consciência de classe, os conhecimentos marxistas, espalhar a nossa educação em relação ao Estado capitalista, como é que funciona o capitalismo, como é que nós temos de organizar e combater com a população. E como o meu camarada mencionou há pouco, não só ensinar, mas aprender a partir das experiências da população. outro ponto aqui também essencial, a meu ver. Portanto, o primeiro camarada, digamos, falou sobre manifestações e greves. No entanto, existe um ponto nessas situações de participação política, que muitas delas são planeadas, são agendadas e, portanto, têm um consenso institucional, diria eu. Mesmo assim, acham que é funcional ou as greves não deveriam ser planeadas, deviam ser de facto instantâneas, sem que as instituições estivessem à espera das mesmas, ou continuar assim? Isso também vai depender de caso para caso, não podemos assumir que todos os casos vão ser iguais. É preciso organização. Sem organização, a classe trabalhadora estará-se basicamente a se expor imediatamente à derrota. Então, não imediatamente assume que seja institucional. Um partido de vanguarda e revolucionário é uma organização, é bem organizado, centralizado e disciplinado. Os sindicatos devem de tal modo ser o mesmo. A questão é a maneira como qual e para que fim nós fazemos essa nossa organização. Nós não podemos estar a fazer greves apenas com a esperança de vamos arranjar um consenso. Não vai ser completamente aquilo que nós queríamos, mas já é uma pequena melhoria. Nós vemos que as greves e que os sindicatos não devem ceder a concessões, pôr-se até a sua luta final, um objetivo final, até conseguirem alcançar o seu verdadeiro objetivo, e que as greves sejam concisas com um plano maior do que simplesmente esta pequena melhoria neste momento. As greves é uma das armas mais fortes que a classe operária dispõe em tempos de uma democracia burguesa estável, e nós devemos utilizá-la como tal. Greves gerais,
como por exemplo, é uma forte arma para completamente parar o país, e nós vimos bem isso em 2012, 2013, com as grandes manifestações e grandes greves que Portugal enfrentou. As greves devem ser usado como um meio de organizar a classe trabalhadora, um meio de radicalizar a classe trabalhadora e um meio pelo qual avançar para a Revolução Socialista. Agora, e aqui passava a pergunta talvez para o outro camarada, ainda acreditam nos sindicatos, nomeadamente a CGTP, que é o, portanto, o sindicato comunista, ainda acreditam nela? Quer dizer, mesmo demonstrando, porventura, uma ligação institucionalizada com o sistema político atual? A GTP, como bem disseste, continua ligada ao institucionalismo que segue o PCP. Portanto, a CGTP foi como o meu colega disse, uma pequena melhoria e sentam logo, era melhor, foi um passinho à frente. Não, a CGTP os sindicatos, tanto em Portugal como na Europa, estão-se cada vez mais a perder poder de decisão, poder de ajudar realmente quem precisa. E seguir esta via, a mesma via que os partidos de esquerda atualmente com assento parlamentar seguem, não vai chegar em lado nenhum. Mas pronto, nós, enquanto coletivo, não temos ainda força para fazer greves e manifestações por nós próprios. Portanto, não, eu não acredito nos sindicatos que existem atualmente, e nós, enquanto coletivo, também não. Acho que enquanto continuar assim, não vai chegar a lado nenhum. Curioso. E aqui eu estava a pensar num outro ponto, se possível. A revolução do sistema, digamos, portanto, a renovação completa do sistema, porque acredito eu que pensem que o sistema está corrompido, de facto é uma doença, acredito. Claramente. E tu falaste, por exemplo, grupos externos que venham porque a revolução não pode ser interna, não é? Grupos externos que venham a transformar verdadeiramente o sistema político. No entanto, penso nos grupos de pressões. Para vocês, grupos de pressões, grupos externos, não sindicatos, outras coisas, por exemplo, movimentos de voluntariado ou aqueles movimentos associados ao clima, ao combate face ao clima, portanto, a questões sociais, esses movimentos, para vocês, são válidos para combater a institucionalização do sistema? Eu, e também, falando enquanto um dos representantes do coletivo, há um bom caminho pelo qual se pode ir por aí. Eles têm um forte impacto, mas também temos de analisar exatamente qual é o programa deles, qual é o manifesto deles, quais são os pontos de vista destes coletivos. Só porque também nós discordamos com algum ponto deles, nós não podemos simplesmente afastá-los e dividirmos no sectarianismo. Na esquerda revolucionária, neste momento, devido ao quão fraco está o movimento da classe operária em Portugal e no resto do mundo, ser antissectário, estar aberto à crítica e à autocrítica, abrindo reuniões com esses outros coletivos, estabelecendo as nossas críticas um para com o outro e arranjando um ponto de base comum com o qual nós consigamos concordar, com o qual nós consigamos estabelecer o sistema capitalista tem de acabar, nós temos de estabelecer um novo sistema, o socialismo, e nós temos de trabalhar em conjunto para isso. E isto aqui é o que nós propomos para avançar perante esse ponto. E há alguns movimentos melhores que outros, há alguns movimentos demasiado associados ao sistema, há outros não tanto. Um exemplo que eu dou é o Vida Justa. Eu creio que você já ouviu falar sobre o Vida Justa. Por exemplo, o Vida Justa, qual é a diferença dele para outros movimentos mais institucionalizados, a título de exemplo? O Vida Justa, basicamente, é uma organização de massas que veio vindo a surgir em Lisboa, principalmente nos arredores de Lisboa, nos bairros sociais, nos bairros que são mais esquecidos, mais afastados, onde a população é mais marginalizada, racializada e brutalizada pelos órgãos do Estado, principalmente a polícia. Destes últimos meses, nós temos visto como o Vida Justa tem estado fortemente a mobilizar a população, ao ponto que, após uma operação completamente brutal da PSP para com a população marginalizada e racializada de Lisboa, sejam eles nascidos em Portugal, sejam eles população imigrante, a Vida Justa, em protesto a essa ação da polícia, não como uma ação momentânea da polícia, mas como um problema de raiz e de base da polícia enquanto ferramenta de opressão do Estado burguês, organizaram uma grande marcha com 50 mil pessoas na capital. Foi uma mobilização enorme da classe trabalhadora portuguesa
E não só vemos isso como um bom e uma grande divergência em relação às organizações mais institucionais, organizações mais eleitoralistas, como nós também conseguimos ver uma organização metida nas bases da classe trabalhadora, uma linguagem verdadeiramente antissistémica, o ponto de mudagem deste país é mobilizar a classe trabalhadora para um objetivo final de mudança, para uma revolução socialista. Nós vemos que uma vida justa é um grande ponto de inspiração. Apesar das condições deles em Lisboa serem muito diferentes às cá no interior, há muito com o qual nós temos que aprender deles. Passando agora para uma outra questão, agora no voto. O voto para vocês, voto este que é de facto uma expressão legítima de participação política, certo? Um dia, em algum momento, passado, presente ou futuro, já se evidenciou, evidenciará enquanto uma ferramenta essencial, importante de facto? Nós não podemos esquecer que eleições numa democracia burguesa está inserido dentro do sistema capitalista. Nós não iremos conseguir mudar o sistema, revolucionar o sistema e as próprias ferramentas do sistema. Nós vemos as eleições burguesas como um ponto com o qual não vai ser um ponto de mudança e que, se houver participação de um futuro Partido Comunista reconstruído nas eleições burguesas, com o qual nós até repudiamos em boa parte esse ponto, dependendo das condições, a participação nas eleições burguesas deve ser apenas com o objetivo de espalhar o programa revolucionário do partido para com as massas trabalhadoras deste país. Não podemos cair na falsa esperança, no falso idealismo, no falso eleitoralismo, que é pelos votos que alguma coisa vai ser mudada. O sistema está construído para durar, está construído para que ele não seja derrubado, e a classe dominante sendo ela a burguesia, controlando os meios de comunicação, do poder económico, vai sempre fechar e trancar o sistema político contra os partidos da classe trabalhadora. E nós vemos isso como nas eleições, partidos, mesmo como o Chega, quando ele só tinha um único deputado na Assembleia da República, eram que tinham mais representação em relação a outros partidos, como o Bloco de Esquerda e o PCP, que na altura tinham mais deputados que eles. Nas notícias eles apareciam muito mais que estes partidos, devido ao seu financiamento, aos grupos económicos que os financiavam. Nesse caso, entre a grande burguesia portuguesa, um exemplo é o Champalimau. Curioso. Obviamente, perante o sistema seria logo silenciada. Como o meu camarada disse, isto está para a classe dominante, como foi o exemplo do Chega que ele acabou de dar. Um partido reconstruído, como nós temos em mente, seria que, se caíssemos no eleitoralismo barato, seria assinar uma sentença de derrota. Participar nas eleições, como o meu camarada disse, com um partido reconstruído, seria só com o objetivo de chegar e espalhar a nossa ideologia. E desviar a atenção para o que realmente importa. Portanto, sim, não podemos cair nessa forma de eleitoralismo. Devo só adicionar uma nota, que eu cometi ali uma pequena gafe. Maior representatividade em relação aos partidos de esquerda que tinham mais deputados que eles. Eles não eram mais representados nas notícias do que o PS ou o PSD na altura, que eles só tinham um deputado, mas eram mais representados nas notícias do que os partidos de esquerda que tinham mais deputados que eles. Era só isso que eu queria dizer. Eu cometi uma pequena gafe. Curioso, exatamente. O Bloco de Esquerda, o PCP, mesmo aparentando serem, portanto, partidos outsiders políticos, externos àquilo que é a normalidade política, quando chegavam no Parlamento não emitiam tais juízos, não pareciam ser contrários ao sistema político. Chega, pelo outro lado, já parecia, não é? É curioso. Vocês, de facto, fizeram uma conclusão que é assaz interessante nesse sentido. Se não houvesse problema, eu gostaria que tu me definisses. Tu estás a falar muito na insiders políticos. A política Sim. dita boa, não é? Um insider é o que está dentro do sistema. Sim, sim. Define-me mais o que tu entendes por isso. Perfeito, perfeito. Então, um insider político é de facto, quer dizer, falamos quase de um PS, um PSD ou um CDS, não é? São aqueles que efetivamente estão no poder e são eles que ditam aquilo que é o poder, não é? Aquilo que adentra no poder, aquilo que sai do poder. Decisões, não é? Que saem, portanto, dos governos, a título de exemplo. Os políticos são verdadeiramente aqueles que estão fora do sistema político, daqueles que governam a política,
e criticam e também apontam verdadeiramente falhas, às vezes, por vezes, nas pessoas, não é? Nos líderes políticos e não no partido em si. Entende mais ou menos o que eu estou a Sim, falar? sim. E Sim, não, sim. não achas que esses insiders tentam manter a política no seu âmbito exclusivo, de Sem dúvida. forma a fazer-nos, desculpa-me a expressão, a fazer-nos passar por burros? Nós chegamos e dizemos: Ah, isto é coisa difícil que só os doutores é que percebem. Só os doutores é que são dignos de trabalhar estes assuntos. Sendo que nós é que sofremos com essas decisões que os ditos doutores escolhem. Portanto, ah, é normal e isto é só uma parte. Isto é um comentário pessoal, peço imensa desculpa, mas eu sinto posto de parte e espezinhado. Mas eu sei que isto não é culpa tua, não estou a criticar a ti, estou a criticar as noções. Tá? Sim, sim. Que quando nos chamam outsiders do género, isto estão fora do âmbito, é pouco orgânico. Olha, lembro-me perfeitamente um autor, Habermas, dizia no Tecnicidade e Ciência como Ideologia, se bem me recordo, que esses ditos insiders usam uma linguagem técnica mesmo para nos afastar e para nós outsiders estarmos à margem, somos completamente marginalizados e sentimos isso claramente na pele. Não sei se o meu camarada concorda comigo, mas sentimos claramente na pele que somos marginalizados à força bruta. Pá, tu falaste aí do Habermas e é verdade, quer dizer, ele é um dos autores fundamentais da teoria crítica, não é? E neomarxista, portanto. Mas quando tu falaste sobre os políticos que estão no poder de uma linguagem muito tecnicista, pela acepção aristotélica, somos todos animais políticos, não é? Todos temos uma vontade. Ah, exatamente, fazemos parte de uma sociedade e temos que nos preocupar com as problemáticas dela, não é? Sim, Claro, nesse sentido concordo contigo, pá. Mas eu agora estava a pensar, e era mais ou menos essa ideia, não é? Quer dizer, o político, eh, portanto, ele fala talvez de uma maneira mais técnica para, evidentemente, manter o poder, para que os outros possam, de facto, não questionar o porquê de eles estarem lá ou o porquê de não fazerem tais coisas, entendem? Porventura seria esse o papel dos movimentos marxistas, dos movimentos socialistas, de reverter essa tecnicidade do poder. claramente. Sim, eu certamente concordo. Nós não devemos esquecer, pronto, que há sempre aquela questão do poder económico por trás do sistema capitalista e como ele funciona. Sempre haverá essa questão de tentar pegar numa linguagem mais eloquente, mais educada, tentar pôr aquele ar de nós somos os representantes do Estado, nós somos as instituições e de tal modo nós estamos aqui a representar este, esta instituição que está acima de vós, as massas pobres deste mundo que trabalham e sofrem. Nada mais que eu posso dizer que a seguinte frase: nós falamos com poucas maneiras, porque as maneiras são como a luva que calça o ladrão. São, portanto, maneiras que, na vossa visão, funcionais. Com talvez alguma calma, com um juízo de capacidade, alcançar os resultados que vocês pronto, desejam. Fazendo as considerações finais, algo a adicionar? Um resumo que desejem fazer? Eu diria que a única coisa que há para concluir é as coisas têm que mudar. Nós vimos com estas eleições uma derrota imensa da esquerda institucional. Demonstraram as suas fraquezas, que já tinham sido salientadas há tempos. Há muitos militantes dentro dessas organizações salientaram há tempos, muitos expulsos, muitos saídos pelo seu próprio pé. E E nós que temos agora conhecimento. estamos agora a ver uma construção de norte a sul entre comunistas que se fartaram de alinhar com esses partidos eleitoralistas, que estudaram a fundo textos, principalmente um deles, o de Francisco Martins Rodrigues, que foi uma figura teórica e organizativa altamente importante entre os movimentos antirrevisionistas em Portugal antes e após a Revolução de 25 de Abril de 1974. Vamos agora a ver uma queda nesta esquerda parlamentar, uma necessidade cada vez maior organizativa entre os comunistas que verdadeiramente desejam a revolução, veem os erros do parlamentarismo e que agora, com a ascensão do Chega, com a ascensão do fascismo, com
o maior poder nos partidos de direita que representam os interesses da burguesia, que já fizeram comentários sobre revisões constitucionais, que já fizeram comentários, principalmente o Luís Montenegro, o primeiro-ministro, em relação à mudança da lei da greve, Exatamente. nós vemos a necessidade forte de organizarmos cada vez mais a fundo. Porque isso só vai mudar com a Revolução Socialista. Mas a Revolução Socialista só acontece quando tivermos os trabalhadores organizados. E para organizar os trabalhadores, nós temos de sair à rua, bem educados. Porque sem teoria revolucionária não há organização E revolucionária. com um objetivo em comum bem traçado. Exato. E agora falaram aqui da revolução. Normalmente um indivíduo, digamos, da academia, associa a revolução a sangue, não é? Ao longo da história, tal, nomeadamente na Revolução Francesa. A revolução que vocês tanto desejam envolve sangue? É sanguínea ou não? Deixa-me dizer uma coisa. Toda a Claro. gente fala da Revolução Francesa. E daí é que surgiu claramente as noções de esquerda e direita. Sim, sim. Como bem sabemos, salvo o erro, não me vou enganar nos nomes, temos os jacobinos e os montanheses. Agora, Exato. peço aqui ajuda a vocês camaradas, que eu não me lembro exatamente de qual é que era o dito, friso bem isto, o dito revolucionário. Não vamos negar que houve sangue na Revolução Francesa, porque houve, como os historiadores dizem, eram cabeças. Só que ensinam-nos coisas na escola que não devem, não estão bem. Porque se formos analisar, e há cartas, dizem que foi completamente uma purga o que aconteceu, estamos de acordo. A purga foi atribuída a culpa a Robespierre. Há, não é relatos, está provado que havia infiltrações da facção oposta no dito partido de Robespierre e foram eles que começaram a cometer as purgas. Portanto, e Robespierre, quando isso aconteceu, disse literalmente: eu vou de férias, eu não estou para isto. E o que é que nos ensinou na escola? Houve sangue, sim senhora, mas foi por aqueles que lutaram pelo sangue derramado de quem sofria todos os dias. Ou seja, Ok. Robespierre. Portanto, aí está. A Revolução houve sangue, sim senhor. E na Soviética também vimos que houve muito sangue. A guerra, mesmo a questão da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética tinha de sair da Primeira Guerra Mundial. E a Depois, Guerra Civil, logo a a seguir, não é? Guerra Civil, morreu mais gente à fome e ao frio do que devido à própria Guerra Civil. Não é? Exato, Mas exato. aí está, depende muito. Claro que se pudéssemos fazer uma revolução como foi a do 25 de Abril, não foi sem sangue, como é óbvio. Se não sabem, só acho que morreram 4 pessoas, É salvo 3, erro, 4 pessoas, só. exatamente. Exatamente. Interessante, quase todos estudantes. Sim, E, foi só um mas, polícia, não foi? Não creio que falha. sim. E Creio o que resto sim. foi tudo estudantes. Acho que foi uma mulher também, se não falha. Não me lembro, não me recordo. Eu tive esses dados nas mãos, agora não me recordo. Mas pronto. Claro. Depende do que vier, que é mesmo assim, depende do que. Claro que não é interessante haver uma revolução com sangue em lado nenhum. Ok. Parte do princípio que o meu camarada acha o mesmo. Sim, claro. Tipo, nós não podemos ir por um ponto completamente idealista de pensar que vai acontecer uma revolução sem sangue. Não é pelo ponto de, nós queremos que seja uma revolução com sangue, queremos que seja uma revolução violenta. Não, mas nós, enquanto comunistas, nós temos que nos aperceber, temos que entender que este é o rumo que a história sempre tomou, sempre toma. O capitalismo e o liberalismo, quando vieram e puseram o feudalismo, houve derrame de sangue, houve violência, houve expropriações. O comunismo, como para surgir e para derrubar o capitalismo, vai ser uma situação muito similar. Nunca há uma revolução de uma classe oprimida contra uma classe dominante sem conflito. A história é formada por conflitos de classe e é sempre esse rumo que vai tomar até nós conseguirmos acabar com este sistema de classe que oprime sempre, explora e derrama o sangue de várias pessoas. Os burgueses, nos seus palácios, decretam a miséria deste povo trabalhador. Enquanto eles contam os seus lucros, nós, nos nossos bairros, contamos os nossos mortos, contamos os nossos doentes, contamos todos aqueles que vivem na pobreza e na miséria. Esperemos que, quando a revolução vier, com o menor número de mortes possível, o mais pacífica possível,
O problema é que, como olhando para a história, conseguindo analisar a história, sabemos que irá ser assim. Dá para se fazer o argumento, mas sabendo que a revolução vai ser violenta, é melhor evitarmos, é melhor não o fazendo. Não, porque o sistema capitalista é um sistema que continua a expor a opressão e a pobreza das pessoas. Não vai matar pela força da arma, vai matar pela força da fome, da pobreza, da miséria. Nós, enquanto na Europa, nós desfrutamos de um certo privilégio de não termos, exceto na Ucrânia, nós vemos, pelo todo o mundo fora, golpes, revoluções civis, invasões, financiadas pelo grande capital, financiadas pela burguesia, para manter o seu controle económico sobre os recursos naturais de outros países. Ou seja, como Rosa Luxemburgo disse no passado, nós só temos dois caminhos: socialismo ou barbaridade. E acabamos aqui de uma forma fantástica. Revolução é essencial porque, evidentemente, o processo para os marxistas, comunistas, socialistas é só, o processo de evolução, no caso, é só pela luta de classes. E a luta de classes envolve, portanto, sangue. E é curioso que, de facto, esse sangue, é óbvio, pressupõe também ação política nacional ou dita ilegal. Portanto, agradecer pela vossa presença. Foi um prazer falar, portanto, com os integrantes da UPB, União Popular das Beiras. Muito obrigado. Da Foi de beira. facto da Beira. Peço desculpa, peço Não desculpa. faz mal. Acontece. Mas foi de facto um prazer. E, para concluir, como sempre, ser ou não ser? Eis a questão. E a questão foi proposta. Participação política convencional ou participação política não convencional? Qual é que é melhor? Na opinião dos convidados, bem, já temos a resposta. Muito obrigado.